Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Me pediram, então a partir de agora, uma vez por semana, nós vamos deixar aqui também a lição da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, ok? Então é muito importante você acompanhar para que você possa aprender. São assuntos relevantes não só para os jovens, evidentemente, mas para todo mundo aí que quer aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. O sétimo sinal, Jesus ressuscita Lázaro. Nós vamos falar aqui sobre isso hoje. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Ative o sininho aí para você receber as notificações dos próximos vídeos. E comente também o que você está achando aí, deixa um comentário pra gente, deixa um like, um joinha. Isso é importante para que o vídeo possa alcançar também mais pessoas. Vem comigo! O evangelista João, o discípulo amado, que andou com Jesus e foi amigo íntimo do Mestre, caminhando pelas terras áridas da Galileia, ele testemunhou 7 sinais, 7 sermões e 7 declarações de Cristo que mostram que ele é, sem dúvida alguma, o Filho de Deus. João foi o único dos evangelistas que registrou os eventos do primeiro ano do ministério de Jesus. O primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus fez foi em uma pequena vila onde morava Natanael, vila chamada de Caná, vizinha de Nazaré, na Galileia. Jesus participa de uma cerimônia de casamento, falta o vinho e ele transforma a água em vinho. Posteriormente, também em Caná, não na mesma ocasião, mas quando Jesus ali esteve por uma segunda vez, ele encontrou um oficial do rei cujo filho estava enfermo, não ali, mas lá em Cafarnaum. Este homem pediu que Jesus fosse até Cafarnaum para curar o seu filho, mas Jesus, em vez de ir, apenas disse: "Vai, o teu filho vive." O homem creu na palavra de Jesus e foi embora. Chegando lá, seus empregados correram ao seu encontro e lhe disseram: "O teu filho vive." Ele perguntou a que horas ele havia melhorado. E eles disseram: "Ontem às 7 horas a febre o deixou." Foi exatamente a hora em que Jesus havia dito: "Vai, o teu filho vive." O terceiro sinal foi a cura do paralítico de Betesda, um homem enfermo há 38 anos. Todos os dias ele estava próximo à Porta das Ovelhas, junto ao tanque de Betesda, um lugar de peregrinação, porque ali aconteciam milagres e era conhecido como Casa de Misericórdia. Mas, nesse lugar, chamado de Casa de Misericórdia, ninguém tinha misericórdia dele, até que Cristo veio em um sábado e o curou. O quarto sinal foi a multiplicação dos pães e peixes, também na região da Galileia, conhecida como Galileia dos Gentios, ou Galileia das Nações. O historiador Flávio Joséfo relata que, nesta região, na Galileia, havia cerca de 240 cidades ou vilas, incluindo Cafarnaum. Nazaré e a capital chamada de Tiberíades também fazia parte dessa região. Foi nessa região que Jesus realizou todos esses milagres. Quinto sinal, Jesus anda sobre o mar da Galileia. Na verdade, é conhecido como mar por causa da sua extensão, de aproximadamente 20 quilômetros, mas é composto por água doce vinda do Rio Jordão. Os discípulos pensaram que era um fantasma, mas era o próprio Cristo. Como sexto sinal, Jesus curou o cego de nascença. Os judeus acreditavam que toda doença era fruto do pecado do doente ou de seus pais, e por isso perguntaram para Jesus: "Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?" Jesus afirmou que a cegueira daquele homem não era consequência de nenhum pecado, mas simplesmente para que Deus pudesse mostrar a sua glória, através da cura daquele homem. O sétimo sinal, então, que nós vamos falar aqui hoje, registrado por João, o clímax, o ponto alto dos sinais, foi a ressurreição de Lázaro. É a cereja do bolo. Jesus recebeu a notícia de que seu amigo Lázaro havia morrido. Jesus amava a Lázaro e as suas irmãs. Ele era um amigo verdadeiro, acostumado a ir a Betânia quando queria sair da agitação de Jerusalém. Aí está
e a se hospedar na casa de Lázaro, juntamente com os seus discípulos. E lá ele lhes falava a respeito de Deus Pai e as pessoas aprendiam assentadas no chão aos pés de Cristo. Jesus não se dirigiu imediatamente para lá, mas ficou ainda por 2 dias no lugar onde estava, em uma região a leste do Mar Morto, subindo pelo Rio Jordão, região onde hoje está a Jordânia, na fronteira com Israel. Quando Jesus chega em Betânia, cerca de 3 quilômetros a leste da cidade velha de Jerusalém e do Monte das Oliveiras, seu amigo Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Jesus ordenou que removessem a pedra do sepulcro. Marta questionou: Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. Jesus respondeu para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A impressão é que Jesus havia chegado atrasado, mas o dono do tempo não chega adiantado e nem atrasado. Ele sabe a hora certa de agir. E a hora certa é a hora dele, para que quando acontecer, você reconheça que o milagre veio dele, a bênção veio dele. É quando você acha que não tem mais saída, quando você não vê de onde pode vir a solução, é aí que ele vem com a resposta. Se tem algo que precisamos entender e crer em 100% do tempo, é que Deus está no controle. All the time. O tempo todo. Não importa o que aconteça ou deixe de acontecer, entenda, Deus está no controle. Ele sabe o que faz e sabe o que está fazendo. Então somente confie, creia, espere. Ele está observando e na hora certa irá agir. Marta e Maria não imaginavam que mais de 2000 anos depois, a tumba de Lázaro ainda seria conhecida. A casa deles ainda estaria de pé e seria um lugar de peregrinação. Não somente a tumba, mas Betânia passaria a ser conhecida como Lazarie, que em hebraico significa lugar de Lázaro. Muitas cidades no mundo hoje se chamam Betânia, inclusive várias nos Estados Unidos, Bethany. Ei, quando Deus completar o mistério e a obra que Ele está fazendo na sua vida, todos vão ver o que Deus fez e realizou em você e através de você. E isso não é para sua glória ou engrandecimento? Não, de maneira alguma. O evangelho que eu prego é um evangelho cristocêntrico. Cristo está no centro desse evangelho. Jesus disse: se creres, verás não a sua glória, a sua exaltação, mas a glória dele. Quando ele fizer um milagre e te abençoar, todos saberão que ele é Deus na sua vida. Ele é o Senhor. A honra e a glória são dele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Deus chamou a Lázaro pelo nome e Lázaro ouviu a sua voz. No relato sobre o filho da viúva de Naim, o evangelista Lucas diz: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto. Mas Jesus não o tratou como defunto. Ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Na ressurreição de Lázaro, da mesma forma, enquanto o evangelista João trata Lázaro como defunto, Cristo o chama pelo nome, Lázaro. Para Deus, ninguém está morto, e Ele, somente Ele, pode falar com aqueles que já partiram desta vida. O evangelista Lucas, no capítulo 20, versículo 38, registrou: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Jesus morreu para que tenhamos vida, e é interessante que foi a ressurreição de Lázaro, a gota d'água para que os inimigos de Cristo decidissem o levar a julgamento. Foi o que motivou a decisão de Caifás e do Sinédrio de assassinarem o mestre dos mestres. Inclusive, antes de se dirigir a Betânia, como ficava próximo de Jerusalém, quando Jesus disse que ia para lá, Tomé disse para Jesus: vamos nós também para morrermos com ele. A Bíblia nos mostra, em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, que Marta se preocupava com muitas coisas, estando ansiosa e atarefada, distraída com muitos serviços, ao passo que Maria, a mesma que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, escolheu a melhor
parte, estar aos pés de Cristo, aprendendo com Ele e aproveitando o seu tempo para estar com Ele. Marta tinha conhecimento teórico. Ela disse: eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Mas não cria que o Senhor ressuscitaria Lázaro naquele momento. Maria, ao contrário, acostumada a ficar aos pés do Mestre, foi quem correu ao encontro dele, lançou-se aos seus pés, chorou e moveu o coração de Jesus, que em seu espírito estremeceu e também chorou. Você conhece Jesus apenas na teoria, teologicamente? Ou você, como Maria, tem o coração quebrantado, voltado para o Senhor e tem prazer de estar continuamente aos seus pés? Saber sobre Deus, ter conhecimento teológico é importante, mas viver com Ele e desfrutar da sua presença é muito melhor. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aprenda com o Senhor hoje. O salmista disse: feliz o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Entenda que Deus não joga dados, Deus não faz nada ao acaso. Muito pelo contrário, tudo o que Deus faz é para cumprir o seu propósito e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Tudo o que está acontecendo na sua vida, mesmo que você não entenda, está acontecendo por um propósito. E o propósito não é seu, é de Deus. E a soberana vontade dele é boa, perfeita e agradável. A doença e a morte de Lázaro foi para mostrar a glória dele. As adversidades, lutas e provas que você enfrenta é para que Deus possa te moldar e te preparar para coisas grandes que Ele ainda fará em você e através de você. Se Deus quisesse que Lázaro não morresse, Ele poderia dizer apenas uma palavra. Não precisaria nem ir até Betânia. Mas Ele sabia qual era o alvo, o propósito e o objetivo. Deus poderia ter evitado você de passar por tudo aquilo que você passou ou está passando. Mas se Ele tivesse evitado, você não seria quem você é hoje, nem quem você será amanhã. Ei, Deus está no controle, conduzindo a sua vida para cumprir os lindos planos e propósitos que Ele tem guardado para você. Aceite o cronograma e os propósitos de Deus para a sua vida. Deus poderia não ter interferido na família de Lázaro. Ele poderia ter deixado Lázaro morto, mas Ele interferiu. Ele sofreu com eles, chorou com eles, moveu-se de íntima compaixão pela dor deles, sentiu profunda tristeza, derramou lágrimas, pranteou em silêncio. E então Ele interferiu. O Deus que nós servimos é um Deus que não está alheio, alienado sobre o que está acontecendo conosco. Não. Ele tudo vê, tudo observa e, acima de tudo, Ele intervém quando entende que deve intervir. Porque o nosso Deus é um Deus que se importa. Ele se importa com você, com seus filhos, com sua família. Ele é um Deus que se importa. Jesus ama você e a sua família da mesma forma que amava Lázaro e sua família. Paulo disse aos Efésios, no capítulo 1, versículo 11, que Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Enquanto estivermos aqui nesta vida, estamos sujeitos a todo tipo de sofrimento, dor, enfermidade ou morte. A família de Lázaro também passou por isso, mas Deus nos conforta, nos consola, nos guarda, nos protege, molda as nossas vidas e nos prepara para a vida eterna com Ele. Para quem crê em Cristo, a morte nunca é um fim trágico, é a entrada em uma vida eterna abundante. Deus não se esqueceu de você. Ele se importa com você. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Comente aqui nesses vídeos, Comente aqui nesse vídeo, deixe o seu comentário se você gostou desse vídeo, o que você está achando. Compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas também possam ser abençoadas. E deixe um like pra gente aí, um joinha se você gostou. Deus te abençoe. Grande abraço no coração. Beijo, fica com Deus.